Salve, salve, pessoal! Eu sou Cláudio, elétrico e magnético, e agora também racional, porque todos que estudam os livros Universo e Desencanto estão desenvolvendo a parte suprema da cabeça e daí alcançando a nossa verdadeira origem, porque se a ciência nos classificou como animais racionais, é porque somos de origem racional. Sendo assim, o ser supremo criador é um racional superior a todos nós, animais de origem racional. Geucimar, seja muito bem-vindo à nossa live. Muita gratidão por sua participação aqui. E a live é a continuação da anterior, cuja temática é o alinhamento dos planetas. Quais as influências, as consequências dos alinhamentos dos planetas para toda a humanidade? É o que você saberá ao longo da nossa série de lives sobre a temática. E como eu ia dizendo, é uma live de continuação do tema desenvolvido anteriormente. Essa já é a terceira parte, se eu não me engano. Então, como vocês estão? Tudo bem, pessoal? Eu sou alguém com... Deixa eu baixar um pouquinho do som de fundo, para que vocês me escutem, porque o assunto é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos. Edson, Drica, Dei, Luizinho, Sidônia, Inês, Sonic de Boas, Marcos. É isso aí. Tudo bem com vocês? Eu sou alguém que tem convicção inabalável naquilo que passou a conhecer racionalmente e por isso acredita profundamente no poder da transformação da Mãe Natureza, do universo, do cosmos, enfim, de Deus ou o Supremo Criador, ou qualquer que seja o nome, como você conceba essa força poderosa de todo o universo, criadora e mantenedora de todas as vidas e das vidas que esse ser fez para a manutenção de todas as nossas vidas. O ar é uma vida, a água é uma vida, os grãos são vidas, e a prova disso é que mantém a nossa vida de pé. E hoje estou aqui para compartilhar um pouco dessa energia com todos vocês. A minha jornada é movida por uma chama interna que me impulsiona a sempre ir além, a aprender e a crescer para criar algo internamente e que realmente faça a diferença por meio do compartilhamento no mundo exterior. Porque tudo começa no nosso íntimo. Se a gente não estiver bem no nosso interior, nada mais ficará equilibrado, ou seja, em harmonia. O nosso exterior vira uma bagunça quando a nossa mente está confusa, perturbada, desarmônica, enfim, em confusão. Dizendo de outra maneira, a sua evolução se dá à medida em que a gente compartilha nossos conhecimentos, nossas vivências, nossas experiências, uns aprendendo com os outros. É como eu disse na live anterior, por natureza, todos somos professores. Aprendemos uns com os outros. E na live anterior, eu dei o exemplo do pai e da mãe. A mãe aprende a amamentar com o bebê. Ela não aprende antes, ela aprende na prática. Os pais aprendem a exercerem a função materna e paterna com o próprio ato da maternidade e da paternidade. Logo, é a nossa experiência
que vai produzindo uma evolução em todos os campos, em todos os aspectos da nossa vida. Assim, vamos adquirindo experiências e, por meio delas, vamos nos esclarecendo, tirando nossas próprias dúvidas e compartilhando, repassando esses esclarecimentos adiante. Dizendo de outra maneira, a minha evolução e a sua se dá à medida em que a gente compartilha nossos conhecimentos. Como dizia Paulo Freire, é com os diferentes que nós aprendemos, com os iguais não temos o que aprender. Assim, você também ficará, ou seja, um verdadeiro mestre, professor, porque sempre temos alguma coisa a ensinar. Isso me lembra um poema de autor desconhecido, muito famoso, chamado de Desiderata. Um dos versos desse poema defende a ideia de que até os ignorantes têm algo a ensinar, ou seja, ninguém é tão ignorante que não tenha algo para ensinar. E assim todos ficaremos, ou seja, professores, uns ensinando aos outros, compartilhando o nosso conhecimento adquirido ao longo da vida. E lendo, estudando os livros Universo em Desencanto, alcançaremos essa evolução cósmica transcendental, porque o conhecimento é luz que esclarece e satisfaz. Cada passo que eu dou nessa jornada, desde o Orkut, é impulsionado por uma missão muito maior que eu carrego no coração. Estou aqui porque acredito que juntos podemos transformar ideias em ações por meio do compartilhamento do conhecimento racional, e mal posso esperar para começar essa troca única com todos vocês. Na live anterior, como eu disse, iniciamos o desenvolvimento do tema de uma série de lives, ou seja, o alinhamento dos planetas e suas consequências produzidas pelas influências energéticas desses astros, alinhados perfeitamente no espaço, no firmamento, no céu. E no vídeo anterior eu cometi alguns erros, como por exemplo, ao me referir ao ano de 2025, eu citei o ano de 2005. E um outro deslize foi com relação ao DNA divino. Eu dava um exemplo, ou seja, fazia uma comparação, uma analogia. Se o ser humano tem o DNA um do outro, ou seja, se existe o filho, é porque existe o pai. Logo, o filho tem o DNA, a genética, a herança genética herdada do pai e da mãe. E por que, sendo Deus eterno, nós, como filhos dele, não herdamos essa herança, ou seja, a eternidade, a condição da imortalidade do Ser Supremo, Divino Criador. Então, continue aqui com a gente e sinta os eflúvios naturais emanados pela energia racional contida nos livros Universo em Desencanto. A imunização racional materializada nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto em forma de mensagens, que são assuntos transmitidos nas páginas destes livros, que você precisa muito conhecer. Porque transmite uma completude por meio da vibração cósmica racional e, em consequência, a sensação de satisfação, porque o ser humano tem tudo, mas sempre está faltando algo, um vazio corrói o íntimo de todos. Assim, os eflúvios racionais adquiridos por meio da leitura dos livros, trazendo a solução dos males da vida e do corpo. Eflúvio é uma emanação que se desprende dos corpos
organizados, ou seja, todo o corpo exala um odor e no espaço esses odores produzem vírus que vão evoluir de uma forma ou de outra, gerando outras vidas invisíveis e visíveis, ou seja, vidas que são vistas por lentes poderosas microscópicas, às vezes pelo olho humano, e muitas das vezes são microvírus invisíveis, que nem as lentes poderosas dos microscópios eletrônicos conseguem captar a imagem desses vírus invisíveis. E assim, um fluido que emana algo de um determinado corpo ou organismo. Um exemplo, o perfume é um eflúvio, ou seja, um fluido, ele exala o cheiro dele. Você não vê, mas sente o perfume, não é verdade? E assim, os fluidos produzindo suas influências na vida dos seres humanos. Ou seja, o campo invisível existe. E o religioso poderá dizer: eu não acredito. As coisas não existem porque a humanidade acredita, e muito menos deixam de existir porque a humanidade não acredita. As coisas existem porque elas têm existência própria, o ser humano acreditando ou não no campo invisível. E por a influência, ou seja, os eflúvios astrológicos, energéticos, vibracionais, enfim, frequências energéticas existirem e exercerem influência na vida de todos, é que há a variação do estado de humor. A pessoa ora está de um jeito, daqui a pouco está de outro. Amanhã quer algo, depois não quer mais. Está apaixonado, já não está mais. E assim a variação comportamental induzida pela transformação do estado psicológico. E essas transformações são causadas por influências invisíveis, que cada religião colocou um nome, de alma, de espírito, enfim. Mas, na verdade, não existe espírito, nem alma no corpo de ninguém. Quase que não sai a palavra espírito. Se existisse espírito no corpo de alguém, os espíritos poderosos africanos não teriam permitido a escravização de África. Se existisse espírito no corpo de alguém, ninguém cometeria maldades, enfim, não tiraria a vida de ninguém, porque temeria a represália do espírito. O espírito viria fazer vingança, viria dizer onde o corpo está homiziado, enfim. Está provado por A mais B que o que existe é uma mera mistificação. E lendo os livros Universo e Desencanto, você vai entender que energia é essa que mantém todas as vidas, gera todas as vidas e influencia todas as vidas. E quem não estuda, com certeza, um dia irá estudar, porque a vida nos reprova por meio do enfraquecimento gerado por tanto sofrimento. E na nossa live nós veremos como essas influências energéticas produzem eflúvios na vida de toda a humanidade. Então, eu sou um apaixonado pelos livros Universo em Desencanto e estou imensamente empolgado por estar aqui com você hoje, compartilhando esse conhecimento. É uma missão que pulsa dentro de mim, em razão daquilo que me impulsiona a seguir com toda a minha energia nessa jornada transformadora. E mal posso esperar para compartilhar um pedacinho dela, um pedacinho desse caminho com você. No vídeo anterior eu cometi alguns erros, como eu disse. Por exemplo, não é 2005, mas sim 2025. Outro deslize foi com relação ao DNA de Deus. Eu troquei as bolas, ou seja, eu disse ao contrário, invertendo a ordem das afirmações. Ao invés de dizer que não temos o DNA de Deus, eu disse que nós temos o DNA de Deus.
mas na verdade nós não temos. Como diz os jovens na gíria, né? Só que não, porque ter o DNA de alguém é herdar algo deste ser que nos originou. Assim, sendo Deus eterno, nós teríamos que termos o DNA de Deus, ou seja, a própria eternidade na nossa genética. Isso não tem lógica? Não faz sentido para você? Diz aí nos comentários. E lendo os livros Universo em Desencanto, você compreenderá com clareza essa realidade. Assim, sendo Deus eterno, nós não somos eternos. Por quê? Se somos filho dele. Como um filho tem o DNA biológico dos pais. Assim, ter o DNA de Deus é ser como Deus, é viver como Deus. Assim como um filho herda do pai toda a herança genética. Porque se tivéssemos essa herança de Deus, não morreríamos, não seríamos mortais, nem sofredores, nem pensadores, como a palavra diz, pensador. Quanto mais você pensa, mais a dor te imprensa. A natureza provando e comprovando, com base lógica, que se o pensamento fosse seu, você não pensaria. Porque quanto mais não desejamos pensar em algo que nos aborrece e amola, aí é que pensamos mesmo. Ou seja, a própria dinâmica da vida, a natureza dona da sua vida, provando por meio do pensamento que se o pensamento fosse seu, você não se esquecia. Se o pensamento fosse seu, você não se aborreceria, você não perderia tempo pensando coisas que te aborrecem e amolam, coisas que tiram o seu sossego, sua paz, sua tranquilidade e produzem brigueiros infernais. A briga, muitas das vezes, é interna, a própria pessoa não se aceita em ser como a natureza fez, e muitas pessoas perdendo as vidas em cirurgias reparadoras, cirurgias com caráter estético, meramente. Então, como eu ia dizendo, se Deus é eterno, por que os filhos dele não são eternos? Deixo essa pergunta para você como uma atividade de reflexão. Se o filho herda toda a carga genética, a herança genética, os cromossomos do pai, por exemplo, por que nós não herdamos a imortalidade do nosso Pai eterno? Porque Ele, sendo perfeito, nos fez sofredores, pensadores e mortais. Que sentido tem o Criador ser divino e as criaturas não? É como eu costumo dizer, o que nos aproxima de Deus não é o nosso comportamento, mas sim a nossa origem. E todos, em origem, são filhos de Deus, independente do comportamento. A gente não deixa de ser filho de Deus porque tem esse ou aquele comportamento, essa ou aquela deformidade moral. Então, herança genética é o processo pelo qual características e informações biológicas são transmitidas dos pais para os filhos por meio de genes. Os genes são segmentos de DNA que contém as instruções para a produção de proteínas e determinam características como cor dos olhos, tipo sanguíneo, altura, entre outras. Essas características são passadas de geração para geração, através do que a ciência chama de gametas, óvulos e espermatozoides. Quando um óvulo e um espermatozoide se unem, durante a fecundação, o embrião recebe um conjunto de genes de cada um dos pais, formando um novo conjunto genético que vai determinar as características daquele organismo. Existem diferentes
tipos de herança genética, como a herança dominante e a herança recessiva, que explicam como as características se manifestam em diferentes combinações de genes. O tema da nossa live, para você que está chegando agora, é alinhamento dos planetas. Nela entenderemos a influência energética do alinhamento dos planetas para a humanidade e o que ele significa para todos nós. Embora não sigamos o alfabeto astrológico, essa influência de astrologia ainda permanece e exerce seu poder sobre todos os seres que não estão salvaguardados pela imunização racional. Assim, a mensagem astrologia, a imunização nasceu no Brasil, é um chamado para todos os estudiosos de astrologia e de cultura racional, e para todos os povos. E essa mensagem você encontrará no primeiro volume da obra Universo em Desencanto, que é uma coleção de 1000 volumes, 1000 livros. Então, para quem gosta e curte as referências, porque já é um leitor, um estudante, um estudioso, um professor de cultura racional, os livros da coleção para referência são os volumes 127, 130 e 174. Há uma sensação na atmosfera de pura inquietação. E essa sensação de inquietação é crescente, como se algo misterioso estivesse prestes a acontecer. Assim, o final de fevereiro não foi uma transição tranquila para março, mas sim um período de grandes mudanças. E eu vou dar uma pausa aqui para verificar se alguém comentou alguma coisa. Os participantes que por aqui passaram. Salve, salve, Diogo Rodrigues. Seja muito bem-vindo à nossa live. Seja bem-vinda, Silvia. Leila, Nazaré, Adriano, Maria dos Santos, Maia, Gelisson, Margarita, Jaqueline, Francisca, Josivaldo, Lúcio Silva, Maria Damiana, Tanilena, Jorge, Sidônia, Tiago Gonçalves, Max, Yasmin, Amara, Silfredo, Wellington, Maiziza, Jane, Adelmo, Anoric, acredito que é esse, Tiago Correia, Leison, Prudêncio, Will, Paulinho, de Oxá, eu acho que é de Oxalá, Aparecida, Jeová. Muita gratidão a todos vocês por prestigiarem este momento apoteótico, que é o cumprimento do dever de fazer propaganda da cultura racional. Então, dando sequência ao nosso assunto, à nossa temática, que é o alinhamento dos planetas. O alinhamento cósmico raro e que aconteceu ontem, dia 28, aliás, ele já vem rolando desde o dia 21, com o seu cume no dia 25 de janeiro, e agora se repetirá em abril e em maio, e sua influência ao longo dos meses, até 6 meses, determinando a condução de todo o ano astrológico, que começa agora, dia 20 de março. Então, essas forças energéticas determinadas, transmitidas pelos eflúvios desse alinhamento cósmico raro que se deu ontem, ele altera tudo o que conhecemos.
e será uma mudança de dentro para fora. E muitas pessoas já estão sentindo essa inquietude, como eu disse no início, essa sensação de inquietação crescente. A ideia central é que há uma grande transformação prestes a ocorrer, que afetará profundamente o que estava travado ou estagnado, e que ninguém está falando sobre isso, pois muitos ignoram a magnitude do evento. O ano passado foi regido por Saturno. Saturno rege as estruturas. Esse ano é Júpiter. E Júpiter é o padrinho, é aquele que vem presentear, é aquele que vem trazer a chave, a abertura de todas as portas. Por isso, a grande influência desse alinhamento dos planetas é essa transformação que está prestes a ocorrer e que muitos estão sentindo essa influência. Dizendo de outra maneira, se as coisas estavam travadas, estagnadas, agora é o momento do fluxo, é o momento de você aproveitar os eflúvios desta transmissão energética que vem desse alinhamento planetário raro. E ontem o planeta Mercúrio, que rege as comunicações, ele passou a integrar esse alinhamento perfeito desses 6 planetas que alinharam-se no dia 21 de janeiro e tendo seu pico máximo no dia 25 de janeiro. Algo estranho e misterioso, na verdade desconhecido, está acontecendo, criando uma sensação de inquietação no ar. Ele afirma que os próximos dias serão marcados por um evento energético poderoso, o alinhamento. Ou seja, a existência do alinhamento é uma afirmação do próprio alinhamento de que algo poderoso energeticamente está acontecendo. E esse evento é causado por esse raro alinhamento. Raro porque são 7 planetas perfeitamente alinhados. Embora a ciência desconheça esse alinhamento permanente da natureza. Mas para isso seria necessário estudar a cultura racional para chegar a essa compreensão, porque a astrologia e a astronomia apenas observam esses alinhamentos em determinadas datas, ignorando todo o restante do tempo. Em vez de uma transição tranquila para março, o final de fevereiro teve mudanças inesperadas. Até em janeiro essa influência já estava aí dando ar da cara dela, não é verdade? Liberando tudo que estava estagnado. Assim, esses 7 planetas se alinharam a uma lua nova. E a lua nova significa clarividência. É aquele momento que a intuição fica aguçada e que todos os seres com sensibilidade no cérebro, que o Espiritismo chama de mediunidade, passam a ter uma percepção do campo invisível com tanta intensidade que parece até real. As pessoas estão sentindo a frequência energética de uma maneira tão intensa que parece algo visível, tamanha a intensidade desses eflúvios energéticos transmitidos por essa influência determinada por esse alinhamento planetário. E sendo um período cósmico de grande impacto, que foi sugerido entre o dia 24 e 28 de fevereiro. Essa linha nova, essa lua nova, ela apagará todas as energias passadas, criando uma nova vibração em todo o planeta. E todas as vidas sentirão, o vegetal, o mineral e os animais. Como eu estava dizendo, nesse período
de 24 a 28 de fevereiro, que trouxe um vácuo energético, um silêncio incomum, que serviu como uma pausa antes de um evento transformador. E esse intervalo pode ser visto como um reset invisível, preparando o terreno para uma grande reconfiguração que ocorrerá no dia 2 de março, portanto, amanhã. Assim, o dia 28, ontem, ocorreu um alinhamento raro desses 7 planetas, combinando com a lua nova, que, como eu disse, apagará todas as energias do passado, criando uma confluência de forças cósmicas que poderão provocar mudanças significativas, tanto no plano individual quanto o coletivo. E como será essa mudança significativa só depende de você, seguindo o exemplo dos próprios planetas que estão alinhados à natureza. E lendo os livros do Universo em Desencanto, você descobrirá como alcançar o seu alinhamento junto à natureza. Dessa maneira haverá um impacto desse raro alinhamento planetário, onde esses 7 planetas se movem em perfeita sincronia, cada um trazendo sua energia específica. Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Saturno e Mercúrio. Netuno, por exemplo, irá amplificar as influências dele, criando uma poderosa convergência cósmica. Junto a isso, a lua nova simboliza não apenas um novo começo, mas uma reinicialização dos padrões da realidade como conhecemos, apagando o passado e abrindo portas antes fechadas por meio de poderosa clarividência. Para muitos, com sensibilidade na mentalidade, como eu disse anteriormente. Algumas pessoas experimentarão mudanças intensas, como impulsos para a ação ou confusão, porque Marte transmitirá a influência dele, e Marte é ação, é energia para impulsionar você a sair da procrastinação. O momento de agir é agora. O que você tiver que fazer, faça agora. Não perca essa influência poderosa, energética. Enquanto muitas pessoas, outras, sentirão a energia da transformação de forma mais suave. Esse fenômeno afetará diretamente o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua alma, enfim, o seu estado de si. Aqui usando a palavra espírito e alma para um vago entendimento, funcionando como um catalisador para quem está pronto para essas mudanças, mas podendo ser avassalador para os que resistirem às transformações e às mudanças impostas pela mudança de fase da natureza. Por sua vez, as diversas formas de impacto que um grande evento astrológico pode ter sobre as pessoas, tanto no nível físico, emocional, quanto invisível, porque o ser humano só entende o que vê. Assim, esse alinhamento planetário sugere que algumas pessoas podem ser impulsionadas por uma motivação intensa para agir, enquanto outras podem experimentar um colapso emocional e insegurança, com sintomas físicos como dores de cabeça, insônia ou cansaço extremo, devido às novas frequências energéticas transmitidas pelo campo invisível. Além disso, esses eventos astrológicos não afetam apenas a mente
consciente, mas também a estrutura energética do nosso corpo, influenciando mudanças no apetite, humor e na percepção do tempo. Praticamente ontem foi a noite de ano, já estamos adentrando o terceiro mês do ano. Amanhã já será o segundo dia de março. Do ponto de vista emocional e não visível, este período é descrito como uma fase de revelações intensas e tudo que estava oculto virá à tona. As pessoas podem sentir as necessidades de romper com ciclos repetitivos, como relacionamentos tóxicos ou padrões destrutivos, e tomar decisões que antes eram difíceis. No entanto, aqueles que não estão prontos para a mudança podem resistir ao fluxo natural da energia cósmica, o que pode resultar em desconforto. Desse modo, surge uma necessidade de perguntar se você tem coragem de abandonar o que não serve mais e se adaptar àquilo que é novo e necessário para a transformação da sua vida. Por consequência, o conceito de tempo também é muito interessante, como, por exemplo, a ausência do dia 29 no mês de fevereiro do ano de 2024. Aliás, de 2025, né? No ano passado teve, sugerindo uma distorção no sistema temporal e a percepção de que a realidade está sendo ajustada. O desaparecimento dessa data que ocorreu há 4 anos, olha eu aqui errando de novo, ocorreu há 4 anos, é visto como um sinal que as regras do passado estão sendo desfeitas e que estamos caminhando para um território desconhecido, onde a percepção da realidade pode mudar. Então, para quem não sabe, a cada 4 anos o ano é bissexto, ou seja, fevereiro passa a ter um dia a mais, que é o dia 29. E da mesma forma, as diversas formas de impacto que um grande evento astrológico pode ter sobre as pessoas, tanto no nível físico, emocional, quanto espiritual. Eu uso a palavra espiritual para um vago entendimento, porque na cultura racional aprendemos que se existisse espírito no corpo de alguém, ninguém prejudicaria ninguém, ninguém daria golpe em ninguém, ninguém se aproveitaria de ninguém, ninguém tiraria a vida de ninguém, porque o espírito viria se vingar, fazer a vingança. Viria orientar a família, conduzir os negócios, enfim, solucionar aquilo que ficou pendente. Provavelmente, algumas pessoas podem ser impulsionadas por uma motivação intensa para agir, enquanto outras vão ficar ali sem sentir essa vibração energética. Então, a partir do dia 24 de fevereiro, com a saída de Marte da retrogradação, houve uma liberação de energia intensa, trazendo ação, coragem impulsiva. Como eu disse, impulsividade, porque Marte é ação, ele age. Porque se a pessoa for parar para pensar, ela não faz nada na vida, ela fica inerte. Então, Marte é impulsividade. Então, as pessoas precisam tomar cuidado com essa energia marciana que impele a pessoa a agir com impulsividade. Marte é positivo porque Marte obriga a pessoa a ter atitude, a ter uma ação. Então, esse fenômeno cósmico desencadeará mudanças abruptas, ou seja, de repente, especialmente em situações estagnadas, ou seja, nas coisas que estão paradas,
fazendo com que as decisões e as oportunidades acelerem de forma inesperada, em razão de ser um momento de agir. Porque a energia de Marte é para isso, é para impulsionar a ação. É agora, e que quem resistir a esse fluxo de transformação poderá enfrentar mudanças de forma mais intensa e abrupta, porque é o que a natureza quer, e a natureza quer que todos passem a se conhecer. E essa é a função de Marte, martirizar, para por meio de muito sofrimento, conduzir todos para a busca pela solução. E nessa busca se deparam com aquilo que nunca esperavam, que é a cultura racional. Por isso o alinhamento planetário e a lua nova afetam diretamente a vida das pessoas, não se limitando apenas ao cosmos ou ao calendário. Essa influência astrológica sugere que nos últimos dias muitos podem ter sentido o desconforto que eu falei, que eu citei anteriormente, e também ansiedade, uma sensação estranha de tempo, o que indica uma influência, ou seja, essa energia cósmica se fazendo sentir na vida de todos. E esse é um momento de transformação, produzido pela natureza, onde os padrões antigos desmoronam, as novas oportunidades surgem, ou seja, como dizia a música, como diz a música, porque a música ainda existe, não existe, é a intérprete da música famosa, né, que, como os nossos pais, que o velho deixa espaço, tem que deixar espaço para o novo, né? Não estou lembrado a melodia, o ritmo, mas o nome da música eu lembro, é Como Nossos Pais. Você não sabe que o novo sempre vem, algo assim que a música diz. Então, a energia que está aí, transmitida pelo alinhamento planetário, ela amplifica o que está dentro de cada pessoa. Por isso que cada um vai sentir de forma diferente, porque aquilo que já existe no seu íntimo será aumentado, triplicado, amplificado, dependendo da sua atitude diante das mudanças da natureza. Você está acompanhando as mudanças da natureza, que a humanidade chama de mudanças climáticas, ou você está dando as costas para a natureza? Lendo os livros, você vai compreender. O que a pessoa decidir agora poderá impactar significativamente os próximos meses. Portanto, mudanças iminentes impulsionadas por um alinhamento planetário e pela lua nova. E aqui já repetindo pela terceira vez, porque a neurociência diz que o nosso cérebro só entende que algo é importante quando você repete. Então, esse alinhamento que se deu justamente na lua nova, e a lua nova é clara e evidente, ou seja, ela traz luz a tudo que está encoberto, que está no inconsciente, que está escondido, ou seja, de forma oculta. E isso faz com que nada mais seja ignorado. Tudo que está sendo escondido virá à tona. Mesmo resistindo, as pessoas sentirão essas transformações de forma mais intensa e abrupta, justamente por resistirem às mudanças da natureza. A energia cósmica, representada por Marte, liberará força e ação. Aliás, liberou no dia 24, pois hoje já é 1º de março, desencadeando um fluxo de mudanças repentinas, situações antes paradas, embarreiradas, ou seja, barreiras pessoais e decisões adiadas se acelerarão, quase que não sai a dicção, podendo provocar conflitos e revelações. O clímax será no dia 28, portanto, foi ontem, quando 7 planetas se alinharam, criando o que eu chamei no início de reset energético, que abriu portas e forçará uma transição para uma nova realidade, afetando profundamente a consciência coletiva,
E a partir de hoje, dia 1º de março, as pessoas sentirão mudanças sutis, como se a realidade estivesse se alterando de alguma forma, trazendo uma sensação de transformação profunda, sutil, mas irreversível. O mundo que você conhece está prestes a mudar de uma maneira profunda e transformadora. A única questão que resta é: você vai resistir ou você vai se permitir ser guiada por essa energia poderosa para o próximo nível da sua jornada? Agora que você sabe o que está prestes a acontecer, o que pode fazer para se preparar? Essa não é apenas uma mudança cósmica, distante, é um evento que tocará sua mente, suas emoções e até mesmo seu corpo. Se você está sentindo inquietação, insônia, sonhos intensos, pesadelos ou uma necessidade súbita de transformar algo na sua vida, não ignore esses sinais. Seu campo energético está se ajustando ao novo fluxo vibracional que está sendo ativado pela natureza. A melhor forma de atravessar essa transição é, ao invés de resistir, entregar-se a ela, ou seja, reservar momentos de silêncio para ouvir sua intuição, a natureza falando na sua mente. Anote os insights, os pensamentos que vierem à sua mente, que surgirem, e observe os padrões que se repetem em sua vida, o que o universo está tentando te mostrar. Este é o momento perfeito para práticas espirituais que alinhem sua energia com as novas frequências que estão chegando. Meditação, respiração, enfim, atitudes conscientes. Se você é espírita, como eu disse, tome seus banhos de ervas, faça seus defumadores, enfim, se você é cristão, faça suas preces, suas orações, suas evocações, pois você vai precisar de reza forte, porque com a natureza ninguém pode. Até rimou, né? Então, procure limpar-se energeticamente, para que você se torne uma ferramenta poderosa da natureza, para ancorar essas mudanças impostas pela natureza dona de todas as vidas. E lendo os livros Universo em Desencanto, você saberá como tomar um banho de energia por meio da leitura, e assim limpando toda a sua áurea, todo o seu campo energético, para que você tome esse chuveirão de energia racional, ou seja, um lava-jato, um banho de energia cósmica. Assim, se você sente que carrega um peso emocional ou energético nos últimos tempos, agora é hora de soltar, desapegar e se libertar. A lua nova de ontem teve como consequência um verdadeiro reset completo, e tudo o que não for mais compatível com a sua evolução será eliminado da sua vida. Pergunte-se: o que eu preciso fazer para deixar para trás tudo aquilo que me impede de seguir em frente? Que tal você escrever uma lista de tudo o que você pode fazer, ou seja, tudo que você deseja encerrar ou transformar na sua vida? Fazer isso pode ser uma forma simbólica e prática de marcar esse ritual de transição. Mas, acima de tudo, a chave para passar por este momento com clareza é manter sua consciência ativa, positiva, racionalmente, por meio da leitura dos livros Universo em Desencanto. Não haja por impulso, não siga os impulsos marcianos, siga somente a influência positiva de Marte, que é agir, tomar atitude
ter ação diante da vida, porque a vida gosta dos fortes, e os fortes são aqueles que encaram os contratempos, as adversidades impostas pela própria naturalidade da existência humana. Então, repetindo, não seja como um marciano que age por impulso, mas também não ignore o chamado de Marte para mudar. Ou é isso, ou é sofrimento insuportável. E por isso Marte está aí para martirizar. Observe os sinais, sinta a energia ao seu redor e tome decisões com sabedoria. Para isso, leia os livros Universo em Desencanto. Se há algo que você tem postergado, seja um projeto, uma conversa importante ou um grande passo em sua vida, talvez seja a oportunidade perfeita para finalmente agir. O universo, a natureza estão abrindo um novo caminho e apenas aqueles atentos e preparados conseguirão surfar essa onda ao invés de ser arrastado por ela. Repetindo, o universo, a natureza estão abrindo um caminho, uma porta, e apenas aqueles atentos e preparados conseguirão surfar essa onda, ao invés de ser arrastado por ela. Arrastados. Então, prepare-se para essa mudança cósmica, porque ela já está aí, batendo a sua porta. Daqui a 10 anos, fará um século que a natureza mudou de fase, e a humanidade dando as costas, ignorando, chamando de mudança climática. E por isso, toda essa mortandade, a violência, os acidentes naturais, artificiais, hecatombes da natureza, as doenças climáticas da própria natureza, a seca de matar, enchente de matar, fome, miséria, violência, corrupção, desemprego, desvalorização do dinheiro, terremoto, tornado, maremoto, aludes, tufões, furacões, frio de matar, calor de matar, sem falar nas doenças psíquicas, a síndrome do pânico, a insônia, a aceleração do pensamento, o desânimo, a apatia, a falta de vontade de viver. E a simples leitura dos livros Universo em Desencanto transmite vigor, ânimo, vontade de viver. A pessoa passa a viver alegre, feliz e contente como uma criança, apesar das adversidades, dos contratempos, porque a pessoa se torna um rochedo inabalável. Se sofria de depressão, deixa de sofrer. Se vivia agoniado, deixa de sentir agonia. Se estava sem ter o que comer, a natureza traz o necessário, por várias formas, meios e maneiras. Outro dia, uma pessoa foi me pedir uma cesta básica com uma ajuda. E eu disse, você não precisa de uma cesta básica. E a pessoa se chocou. Eu vou te provar que você não precisa. Você vai comer a cesta básica e vai virar o quê? Vai virar fezes daqui a 2 horas. E você vai viver a vida toda se humilhando, pedindo a quem também está precisando de ajuda, porque todos nós somos dependentes da matéria. Todos nós somos escravos da a matéria. E por isso dependemos da matéria para tudo, porque não produzimos nosso próprio alimento. Ou nós plantamos para comer, ou nós trabalhamos para ter o dinheiro para comprar, para adquirir um gênero alimentício. Caso contrário, a gente perece, falece, morre de inanição. Você não precisa se humilhar a ninguém por uma cesta básica, porque você vai usar a cesta básica e ela vai se acabar e você vai viver sempre pedindo, se humilhando, implorando a alguém. Você precisa se ligar à dona da sua vida, que produziu a sua vida e tem todas as soluções para a sua vida. E a partir disso, você não precisará mais se humilhar a ninguém. A própria dona da sua vida vai trazer a solução até você, por meio de orientações e esclarecimentos que vão vir naturalmente na sua mente. E aí você saberá como resolver, sem pedir nada a ninguém. E aí você terá suas provas e suas comprovações com base lógica de que tem com quem contar e onde se agarrar.
E para finalizar a nossa live, deixo o seguinte recado para você. Se prepare para essa mudança cósmica anunciada pelo alinhamento dos planetas, que se deu ontem. Vamos compartilhar esse conhecimento e ajudar mais pessoas a navegar por essa onda, ao invés de ser levadas por ela. E antes de sair, não perca o próximo vídeo que faremos para dar continuidade à nossa live. Ou seja, antes dessa live teve já duas, né? Então eu me confundi aqui. Então esses dois vídeos anteriores, eles vão te levar ainda mais a desenvolver uma aproximação, uma intimidade com o assunto dos livros do Universo em Desencanto, de modo que você elimine os mistérios, os enigmas, os fenômenos e os transfinitos de sua vida, podendo acelerar a sua evolução cósmica de uma forma que você jamais imaginou. Nos vemos lá na nossa próxima live. No YouTube também. Aqui eu me confundi, porque no roteiro eu anotei como se eu estivesse falando no YouTube. Então é isso. Muita luz para todos nós e vejo você na nossa próxima live.